Na última aula, tratamos dos problemas de organização política e social na colônia, né? Vimos como é que Portugal buscou ordenar aquela desordem que era o sistema colonial português, né? Aqui no país, aqui nesse litoral, né? E de uma forma um tanto ou quanto incontrolável, não apenas no litoral, mas por partes do interior, em direção às regiões espanholas, por todas aquelas áreas altas, né, do Planalto Vicentino, atual estado de São Paulo. Quer dizer, de qualquer forma, você tinha um grau de desordem muito grande que, a partir do governo geral, em 1549, o governo português tentou controlar, e tentou controlar não só administrativamente, mas lançando mão do apoio de uma instituição fundamental que foi a Companhia de Jesus. Nós vimos aqui que, apesar da insistência da Companhia de Jesus em estabelecer regras, autoridade dentro da colônia, e isso implicava no fortalecimento da moral colonial, ou seja, de regras objetivas, concretas para o comportamento em sociedade, a sociedade colonial ela tendeu sempre a alguma forma de subjetivismo moral. Ou seja, a ideia de que o que você deveria, o que era bom ou mal fazer, dependia principalmente da sua própria opinião. E muitas vezes tendeu bastante a um relativismo moral. Ou seja, a ideia de que o que os outros fazem moralmente é justo porque tem suas próprias razões, mesmo que diferentes das minhas. Esse tipo de universo a Companhia de Jesus tentou administrar, mas de uma forma muito instável, né? Houve muita resistência a isso o tempo inteiro. E nós podemos dizer, como concluímos na nossa primeira aula, que a expulsão da Companhia de Jesus, que tinha a ver com razões externas a isso, em grande parte, ou seja, tinha a ver com o iluminismo na Europa e com a necessidade de se secularizar as instituições do Estado na Europa, ela acabou sendo no Brasil, essa expulsão, um elemento consolidador de uma determinada perspectiva amoralista ou imoralista da sociedade brasileira. Então, a expulsão da Companhia de Jesus, ela encerra todo um esforço que nunca foi totalmente bem sucedido, mas existiu no sentido de moralizar a sociedade brasileira e colocá-la dentro de um funcionamento mais ordenado, né, e permeado por relações de autoridade. Hoje nós vamos tratar de dois outros aspectos importantes, dois momentos cruciais da história do Brasil e que são relevantes para entender a configuração histórica da sociedade brasileira. O primeiro deles é aquela realidade do final do século XVIII, né, que são as natimortas, diríamos assim, inconfidências ou movimentos de insurreição. Eu digo natimortas porque elas nunca aconteceram, na verdade. Agora, existe uma lógica para isso, no entanto, elas foram relevantes para a própria sociedade se entender e se ver, né? E outro, é claro, é a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. Nós vamos analisar esses dois momentos, esses dois instantes da sociedade brasileira, o final do século XVIII e a vinda da família real portuguesa para o Brasil, e entender como é que elas configuraram o desenvolvimento histórico da sociedade brasileira. A expulsão da Companhia de Jesus abriu caminho para a ascensão de grupos que, dentro da colônia, de alguma forma estavam controlados ou submetidos à tentativa jesuítica do Estado português de instalar uma ordem moral e uma autoridade com um perfil específico. O principal alvo desses grupos emergentes, e eu estou falando aqui de são militares, funcionários públicos, fazendeiros já consolidados, comerciantes. O principal alvo desses grupos foram os bens jesuíticos. Esses bens jesuíticos, que eram muitos no Brasil, eles foram saqueados, né, por setores que na administração portuguesa eram chamados de contemplados. Os contemplados, porque eles recebiam praticamente a um custo subsidiado e muitas vezes até por arrendamento, não precisavam comprar as coisas, os bens jesuíticos. E esses bens eles foram sistematicamente dilapidados ao longo nas décadas posteriores a 1759. O que a ascensão dos contemplados mostra na sociedade brasileira da época é que sem esse freio da Companhia de Jesus, sem essa
essa preocupação de ordem moral instalou-se nas relações entre os setores produtivos, nós diríamos as lideranças políticas, e o Estado português, instalou-se uma grande anarquia na gestão dos recursos públicos, na gestão dos bens jesuíticos e na forma como essas pessoas administravam a sociedade. Eles ficaram livres da tutela jesuítica. Isso representou não só um triunfo da amoralidade ou da imoralidade, que era característica até da própria condição do Brasil, né? O brasileiro, o antigo comerciante pau-brasil era isso, e o brasileiro do século XVIII, nas suas diversas perspectivas, o fluminense ou o mineiro, o que quer que fosse, essas pessoas também eram assim. Quer dizer, muito individualistas, subjetivistas, né? Relativistas, e a expulsão da companhia é como que consolida a vitória disso. Então, é muito difícil entender o Brasil no final do século XVIII e o que vai acontecer ali, sem considerar essa situação de anarquia moral que toma conta da colônia. Um dado imediato com relação a isso é que as comunidades indígenas, que os jesuítas tinham tentado preservar como uma espécie de base de trabalho na sociedade, essas comunidades indígenas elas foram totalmente saqueadas e dilaceradas, né? Então, a incorporação dos índios, aliás, o próprio Pombal havia autorizado isso, o Diretório Pombalino, em grande parte, cria os meios para essa assimilação. Esses índios foram, então, imediatamente, ou em sua quase totalidade, ao longo das décadas posteriores, absorvidos dentro do sistema, dentro da construção dessa identidade brasileira, amoral ou imoral. E uma outra questão também é que havia sempre uma tentativa de se manter algum tipo de moralidade nas relações escravistas, da qual os jesuítas buscavam ou tentavam administrar, que desaparece com isso. Nós temos que lembrar aqui que o clero tradicional, que poderia ser um elemento de moralidade, não o era, porque era um clero controlado pelo Estado e no qual as reformas moralistas introduzidas pelo Concílio de Trento ainda não haviam chegado. Então, tudo contribuiu para que o Brasil se visse numa situação de significativa desagregação moral no final do século XVIII. No entanto, apesar dessa realidade, é claro que o Brasil ele sofreu de uma forma ou de outra os ecos, os reflexos dos movimentos de insurreição ou de independência ou de libertação que vão andar pela América inteira a partir e no contexto da Revolução das 13 colônias, das revoluções americanas. A grande questão, e aí é um tema que é profundamente relevante para se entender o Brasil, é que um caso como o dos Estados Unidos da América, ou seja, a independência das 13 colônias, 1776, é um caso no qual uma determinada corrente de opinião, no caso a ideia de que as colônias devem ser, no caso dos Estados Unidos, devem ser independentes da Inglaterra e podem andar sozinhas, e que o fato do rei ser legítimo não é suficiente para que as pessoas devam aceitar tudo dele. Quer dizer, isso é uma opinião. Uma corrente de opinião, para se transformar em partido, ou seja, para se transformar numa organização que seja responsável por levar adiante essa opinião, ela exige pessoas, uma sociedade capaz de renunciar a ideias próprias e aceitar ideias coletivas e lutar por essas ideias coletivas. Então, o que nós tínhamos aí no caso das 13 colônias, no caso da independência dos Estados Unidos, isso fica muito claro na Declaração de Independência das 13 colônias. Quando você está lendo o texto lá no final, os revolucionários americanos dizem que estão hipotecando pela luta, né, na luta pela independência das 13 colônias, dos estados, né, da América, estão hipotecando as suas fortunas e as suas honras. Esse tipo de fenômeno que constitui o nascimento da moderna sociedade política ocidental, uma sociedade de partidos e de opiniões,
ela não tinha no Brasil um reflexo igual, porque no Brasil era muito difícil que as correntes de opinião se generalizassem na sociedade, porque para isso acontecer era necessário que os diversos segmentos sociais abrissem mão das suas fortunas e das suas honras, ou seja, abrissem mão da sua individualidade, da sua subjetividade ou da sua relatividade. Então, isso no Brasil, no século XVIII, você tinha pessoas que acreditavam que Brasil poderia, ou Minas, ou Rio, ou Pernambuco, poderiam ser independentes de Portugal, mas era muito difícil que essas opiniões se transformassem em correntes de opinião capazes de alterar a estrutura política, porque as pessoas nunca iam além daquilo que pudesse ameaçar exatamente as suas fortunas e honras. Então, quando nós analisamos a Inconfidência Mineira, por exemplo, que é um caso exemplar disso, nós vemos que os revolucionários eles estavam muito interessados em tornar Minas Gerais ou Rio independentes de Portugal, por razões que eles diziam ali, né, nos autos da devassa, é muito claro, questões fiscais, questões políticas, questões culturais, etc. No entanto, eles não conseguem, em nenhum momento, ter a disposição de arriscar o que têm em prol de uma opinião. Então, quando o movimento revolucionário mineiro ele é debelado, todos que estão ali buscam imediatamente não sustentar a opinião, mas sustentar os seus bens pessoais. Né? Eles querem fazer o máximo possível para que as suas honras e as suas fortunas não sejam comprometidas. Esse fenômeno mostra, em grande parte, a fragilidade, né, com que essa sociedade brasileira, que vinha desde o século XVI se constituindo dessa forma, a fragilidade com que essa sociedade brasileira ela está se tornando, a fragilidade com que ela está se configurando como nação, né, como algo, como um protótipo de nação. Não é um país, não é uma sociedade no qual as opiniões políticas tenham realmente um valor absoluto. É uma sociedade que passa pelo pessoal, pelo particular, pelos interesses menores o tempo inteiro. Então, as revoluções, os movimentos de inconfidência, nenhum deles no Brasil avança para aquilo que é a consequência imediata da política de opinião naquela época, que é a revolução. Muitos dizem que não havia ou não houve uma revolução no Brasil, nem naquela época e nem depois, porque havia medo disso ou medo daquilo. Na verdade, as pessoas não sabiam o que era uma revolução, não estavam dispostas a pagar o preço da revolução. E de uma forma mais ampla, elas sequer entendiam o que vinha a ser organizar um movimento de opinião que pudesse ameaçar interesses pessoais. Elas queriam, se possível, realizar movimentos políticos desde que esses movimentos políticos não ameaçassem seus próprios interesses. Então, o problema do Brasil ali é muito grave, porque leva a uma estagnação política. As pessoas querem algo, mas elas não conseguem se movimentar para esse algo e retornam para aquilo que é seguro, os seus próprios interesses pessoais. Tanto que o caso de Tiradentes é um caso excepcional nessa história toda, inclusive espantoso para as pessoas na época, porque aparentemente Tiradentes é a única pessoa daquele grupo que tinha uma opinião formada sobre algo. Por isso, ele, durante o processo inteiro, diz que não, que ele acredita naquilo, não, que ele vai adiante naquilo, não, que ele tem uma posição clara com relação a tudo que tinha sido conversado na conspiração. Enquanto todos os outros se apressam em dizer que, pelo amor de Deus, longe de mim, eu me arrependo de ter falado contra a rainha ou qualquer coisa do gênero, o Tiradentes não, ele diz que tudo aquilo era certo. E isso é tão espantoso que ele é condenado à morte, que é o único que é condenado à morte. Então o Tiradentes é um ponto totalmente fora da curva, que mostra como era difícil naquele momento as pessoas tomarem opiniões e defender por elas, né? E defender essas opiniões. Então aquele exemplo dos Estados Unidos, pela independência hipotecaremos nossas vidas, nossas fortunas, nossas honras, isso no Brasil não era de forma alguma compreensível, né? E Tiradentes é uma exceção extraordinária isso, a tal ponto que a cidade toda parou no Rio de Janeiro, para ver ele ser enforcado, porque
E pasma, porque isso não era comum por aqui, né? Que alguém sustentasse uma opinião e uma posição com tal veemência. Então é muito interessante isso, porque ali está delineado já o rascunho de um país com um pensamento muito específico, uma forma muito específica de entender as coisas. Muitos anos mais tarde, Oliveira Viana, ele vai entender que esse espírito é um espírito conservador próprio do brasileiro, que, é claro, ele tem elementos que são elementos muito difíceis quando nós pensamos, por exemplo, na emergência de uma sociedade, mas são elementos que vão, como nós vamos ver aqui, permitir a construção do Brasil enquanto tal, ou da forma como o Brasil pôde se tornar um país. Mas essas perplexidades brasileiras não são as perplexidades, como a gente falou aqui, nem das 13 colônias dos Estados Unidos da América, ou posteriormente Estados Unidos da América, e nem as perplexidades europeias, especialmente da Europa continental. O século XVIII é um século de revoluções. É um período onde o pensamento iluminista, e depois a Revolução Francesa, estabelece uma nova forma de entender a estrutura política, né? E essa transformação ela tem um efeito sobre todas as monarquias europeias e, no caso que nos interessa, ela tem um efeito direto sobre Portugal. Como se sabe, a Revolução Francesa, a deposição do rei Luís XVI, ela perturba demais os monarcas europeus e perturba muito Dona Maria, né, a rainha de Portugal. E essa perturbação ela se agrava. Claro, ela tinha problemas pessoais, mas a questão política agrava muito os seus problemas pessoais a ponto dela ser impedida de continuar rainha. Ela é considerada louca ou demente ou incapaz de continuar governando. Assume Dom João VI sobre regência, Dom João. E Dom João, cabe a ele, Dom João, enfrentar o problema revolucionário na Europa, que cai sobre ele e cai sobre Portugal sob a forma de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ocupa a Europa inteira e, em determinado momento, que é o que nos interessa, invade a Península Ibérica e cai sobre Portugal também. Antes que os reis de Portugal sejam feitos prisioneiros por Napoleão, Dom João toma essa decisão que nós diríamos que é singular e que para a história do Brasil é de tamanha relevância, de tanta importância, além de ser um caso único. Não é uma decisão que tenha sido somente dele, né? É uma decisão que já vinha sendo amadurecida há muito tempo, desde a época do padre Antônio Vieira, né? Desde o século XVII se falava nisso, que é a decisão de se transferir a capital do Império Colonial Português de Lisboa para o Brasil. Isso aí Antônio Vieira já tinha vislumbrado, outros pensadores políticos já tinham pensado que esse era o caminho, porque o Brasil era muito rico, o Brasil era imenso e podia ser uma solução para os problemas de Portugal. Mas Dom João, de qualquer forma, no seu visionarismo, ele entende que esse é o momento e ele se translada com toda a corte, atravessa o Oceano Atlântico, e atravessar o Oceano Atlântico naquela época era uma coisa muito difícil, não era como hoje, né? E ele chega ao Rio de Janeiro e aqui instala, né, a sede do Império Colonial Português. Esse acontecimento é um acontecimento, como eu falei, espantoso também, né? E ele espanta principalmente os brasileiros, porque o grande problema do Brasil era a ausência de uma autoridade entre eles. Era o desalento, era a desagregação, era a incapacidade de se sair daquela situação grave que era a situação de estagnação política no final do século XVIII. Então a vinda de Dom João VI ela introduz um novo elemento, né, que muda totalmente a história do Brasil. Essa instalação da corte ela é então muito importante porque o que havia no Brasil, como nós estamos falando aqui, era uma crise moral, de autoridade moral muito séria. Em grande parte, essa crise de autoridade moral séria era fruto da forma como o Brasil se desenvolveu. Mas isso, ao mesmo tempo, impedia que as pessoas aqui no Brasil tomassem decisões relevantes, coisas importantes, né? Inclusive para o seu próprio desenvolvimento. O fato do Brasil não conseguir realizar uma revolução, se de alguma forma era devido ao fato de que as pessoas tinham interesses que tinham que ser preservados,
por outro também prejudicava o próprio crescimento orgânico da sociedade. Então, como fazer? O que fazer? A vinda de Dom João VI preenche um vazio interno na sociedade brasileira, né? O vazio dessa autoridade moral. E Dom João VI é muito hábil, é muito sensível, né, em perceber que o seu poder e o sucesso da sua autoridade está muito ligado ao fato dele conseguir ter aquilo que ele queria, ou seja, uma base sólida de apoio para o desenvolvimento e para a construção das instituições imperiais portuguesas aqui e no mundo, mas também respeitar aquilo que era local. Tem uma caricatura que mostra todas essas pessoas, todas essas lideranças políticas inconsistentes brasileiras, admiradas com Dom João VI, né, indo beijar a mão dele no palácio. Então, é uma coisa assim relevante esse encontro entre uma sociedade fragmentada e um monarca disponível, né? Alguém que pode dar a essa sociedade um rumo, sem que essa sociedade se mova para ter esse rumo. Esse é, nós diríamos, um milagre de 1808, né? O milagre da chegada de Dom João VI, que transforma totalmente a história do Brasil. De fato, Dom João VI ele constrói aqui instituições nacionais, instituições que adviriam de revoluções, por exemplo, uma escola de artes, uma escola de engenharia, um instituto de pesquisa, ou o que quer que seja, ou obras públicas relevantes que exigiriam controle de um Estado decorrente de um processo revolucionário. Dom João VI realiza essa obra, realiza esse processo aqui, né? E isso dá um rumo à sociedade brasileira. Todos os grupos, principalmente na região do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, que é uma espécie de núcleo mais povoado e mais dinâmico da sociedade colonial. Essas pessoas elas se agregam a Dom João VI, e acompanham a construção dessas instituições, a construção do aparelho de Estado, com muita dedicação. Elas veem aí nessa ação de Dom João VI a construção de um rumo para uma sociedade sem rumo. O Brasil ele começa a se configurar e de fato, Dom João VI eleva o Brasil à categoria de reino. Não apenas ele interrompe aquela situação de colônia, né, de um país, de uma área que não tinha o mesmo status ou um status igual à da metrópole, mas ele também não apenas ele interrompe essa situação, como ele iguala, ele torna o Brasil um reino. Então, o Brasil, sob Dom João VI, ele se iguala a outros países da América que naquele momento, né, 1810, 1811, já os Estados Unidos em 76, mas outros países da América em 1810, 1811, a outros países que já eram independentes. Então, o Brasil marcha para a independência, né, bem antes, na verdade, de 1822, no momento em que Dom João VI constrói instituições políticas autônomas e relevantes no Brasil. Vimos aqui, então, hoje, como esse período do final do século XVIII até a chegada da família real portuguesa no Brasil foi importante, foi relevante no desenvolvimento da história brasileira. Ali nós vimos como é que uma sociedade sem rumo, uma sociedade amorfa, uma sociedade estagnada, uma sociedade incapaz de tomar uma opinião e fazer valer a sua opinião e, consequentemente, uma sociedade incapaz de viver uma revolução e, ainda mais, incapaz de construir um Estado nacional nos moldes com que os Estados nacionais estão sendo construídos na América, em função da ideia da revolução, ou então da ideia da autonomia popular. Como é que uma sociedade, então, que não tinha condições disso, consegue, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, transformar-se em uma sociedade orgânica? Isso é interessante, isso é fascinante, na verdade, em termos da história do país, e isso explica, em grande parte, porque o Brasil continua existindo. E por que o Brasil se tornou esse país com esse tamanho, né? Quer dizer, aquelas forças subjetivistas, relativistas, individualistas, egoístas que moviam a identidade brasileira, essas forças
elas se coadunaram com a vinda de Dom João VI e conseguiram elevar, sem grandes esforços, de uma condição de impotência para uma situação de potência. Esse evento ele é muito misterioso pela sua absoluta singularidade. Isso não aconteceu em qualquer outro lugar e apenas no Brasil. É como se isso fosse necessário, né? Na verdade, não escapou a Dom João VI, nunca escapou, que esse aspecto da sociedade brasileira poderia ser útil a Portugal de alguma forma. Ou seja, as forças conservadoras foram superiores às forças ruptoras, né? Ninguém queria pagar a ruptura, o preço da ruptura. Consequentemente, Dom João VI pôde governar. Aliás, Dom João VI sempre dizia, quando ele foi obrigado a voltar para Portugal, que ele não queria voltar porque aqui, no Brasil, ninguém o incomodava, ninguém reclamava dele, né? Enquanto que em Portugal, onde ele era apenas um numa sucessão histórica de reis, ele era criticável e por aí ia. Ele era apenas um numa sucessão de reis. Aqui no Brasil, ele era o rei, aquele que havia transformado a sociedade brasileira de algo inviável em alguma coisa que as pessoas acreditavam que tinha alguma viabilidade. Bom, na próxima aula nós examinaremos o processo de independência e as grandes questões que surgiram no Brasil após a independência, né? O próprio governo de Dom Pedro I, as suas contradições, os seus problemas, o período abdicação, o período regencial e o triunfo dos movimentos conservadores através do regresso, ou seja, o movimento pela maioridade de Dom Pedro II em 1840. Até breve.